Nós vamos meditar dos versículos 18 ao 25. Vamos fazer a leitura. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava. Mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados, sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fosse sarados. Porque eras como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Antes de nós iniciarmos, então, o estudo desse texto aqui, eu gostaria de lembrar aos irmãos daquilo que nós vimos nessa carta de Pedro, né? É sempre bom lembrar que o contexto em que Pedro escreve essa carta é um contexto em que o cristianismo ele é hostilizado pela sociedade. Então significa que aqueles irmãos poderiam encontrar diversas dificuldades nas suas vidas, né? Isso com os seus relacionamentos com relação ao governo, seu relacionamento para aqueles que são da sua família, possivelmente eram gentios, pagãos ainda, como também seus relacionamentos entre si. Então nós vemos que Pedro está preocupado, né, em exortar aqueles irmãos, em animar aqueles irmãos e demonstrar o que seria esses sofrimentos que eram necessários que padecessem, a maneira correta deles enfrentar essas circunstâncias, né? Então nós vimos, irmãos, isso no último estudo, que Pedro já começa falando a respeito da necessidade de nós nos abstermos de nossas vontades. Isso nós estudamos quando ele iria falar a respeito de como o cristão deve agir com relação ao governo. Então nós deixamos de fazer aquilo que a nossa concupiscência carnal normalmente deveria fazer e fazemos aquilo que Deus quer que nós façamos. Então nós vimos que nós devemos então ser sujeitos aos governantes, aos nossos, né, superiores, procurando não apenas, né, uma mera obediência superficial, mas uma obediência que visa, como nós vimos no versículo 12, alcançar almas. Talvez esse seja um dos pontos mais abordados por Pedro nessa carta, né? Talvez nós podemos passar desapercebido. Mas uma das coisas que Pedro coloca aqui é que é necessário que essas pessoas, né, através do nosso bom exemplo, possam glorificar a Deus de alguma forma. Se nosso bom exemplo levar essas pessoas a serem atraídas para mais perto de Deus, isso seria algo agradável. O contexto imediato então, que nós temos vistos é que Pedro vai continuar falando a respeito dos nossos relacionamentos aqui nessa terra, e agora ele fala a respeito de servos e senhores. Nós iremos meditar, irmãos, o primeiro bloco aqui desse trecho da Bíblia, os versículos 18 a 20, em que ele vai falar justamente dessa relação entre servos e senhores. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Uma das coisas que nós vemos aqui, novamente, Pedro falando é a respeito de sujeição. Ele fala isso com relação aos governantes, que nós devemos ser sujeitos, e novamente ele traz essa palavra aqui, falando de sujeição. E isso ele vai falar em outras questões também. Parece que é um princípio básico que Pedro coloca de nossa conduta como os cristãos aqui na Terra. Então, toda a nossa vida, ela é pautada na sujeição a Deus e por isso mesmo, né, baseado nessa obediência que nós temos a Deus, nós devemos também ser sujeitos àqueles que Deus coloca como superiores à nossa vida. Uma das coisas que nós vemos sobre sujeição é que ela tem esse significado de obedecer, né? Ser sujeito é obedecer.
Então, ao invés de nós fazermos aquilo que nós queremos, aquilo que nós gostamos de fazer, nós fazemos aquilo que outros querem e obedecemos à vontade de outras pessoas. Talvez nós, né, pensando a respeito de servos ou escravos, nós podemos pensar muito naquela relação mais recente de escravos, que seriam aqueles escravos negros vindo da África. Mas aqui a questão de servos era um pouco diferente, né, dessa questão dos escravos. Os servos eles eram descritos como pessoas, né, empregados domésticos, pelo menos essa palavra aqui significa isso, que eram empregados domésticos, então eles eram os responsáveis pelos seus trabalhos manuais dentro da casa. E eles não tinham uma vida tão inferior como nós podemos pensar, né? Eles até se alimentavam bem, eles também tinham uma boa condição de moradia, mas eles eram considerados ainda assim como propriedade do seu dono. Mas eles poderiam, por exemplo, ganhar algum sustento e com isso eles poderiam inclusive comprar a sua liberdade, né? Nós vemos Paulo falando isso. E se fosse possível, alguns servos pudessem comprar a sua liberdade. Então nós vemos pelo menos que naquela época os servos eles viviam melhores do que os mendigos, né? Eles não eram tão menosprezados como aqueles escravos mais recentes africanos. E o que eles falam a respeito desses servos é para que eles obedeçam, se sujeitem com todo o temor. Isso nós vemos em vários versículos da Bíblia quando vai falar a respeito de sujeição. Nós vemos que quando se trata dessa questão, todo temor significa que não devemos obedecer apenas externamente, como por aparência, mas também fazendo como se fosse ao Senhor. Nós vemos isso em Efésios, capítulo 6, versículos 5 a 7. Diz assim, Efésios 6, 5 a 7. Vós servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens. Então, o que significa com todo temor que Pedro fala aqui? É evidente que significa que não meramente obedecemos, mas procurando ser diligentes em tudo aquilo que nós fazemos aos nossos senhores, né? Se eles estão olhando ou não, nós trabalhamos da mesma forma, procurando o maior grau de dedicação possível. E ele vai falar aqui que não apenas aqueles que são bons e humanos. Então, talvez podemos pensar que não seria algo tão difícil você ser sujeito a um chefe bom, né, a um senhor bom. Nós podemos pensar, inclusive, naquela época ali que alguns senhores, né, honravam seus servos e colocavam eles em grande estima. Mas acontece que quando nós enfrentamos, né, ou aqueles irmãos enfrentariam servos ruins, né, servos tortos, como diz aqui, perversos, maus, isso seria algo um pouco mais difícil. É evidente que isso tende a desanimar, isso tende a fazer com que nós queremos nos vingar. E possivelmente aqueles também poderiam pensar que não era necessário ser tão dedicado ou tão obediente a esses servos, né? Poderiam procurar, então, deixar de seguir esses princípios que Pedro fala aqui. Mas, na verdade, é esse tipo de pessoa que é necessário que os irmãos sejam mais fiéis a Deus, aqueles servos fossem mais fiéis a Deus. Ele fala aqui que é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Nós vemos aqui o motivo, a motivação desses servos serem obedientes exclusiva a esses senhores, então. E aqui, irmãos, nesse trecho, nós começamos a ver uma distinção que Pedro faz sobre sofrimento. Nós vemos que a carta praticamente inteira fala sobre sofrimento, mas Pedro fala de um tipo de sofrimento específico que agrada a Deus. Então não é qualquer tipo de circunstância ruim que acontece na nossa vida que necessariamente vai agradar a Deus. Ou não é porque nós, né, superamos alguma questão em nossa vida, em algum tipo de problema que ocorre, que nós necessariamente estamos agradando a Deus da forma como Pedro descreve aqui. Uma das coisas que nós vemos é que Pedro fala de um tipo de sofrimento que traz glória a Deus, honra a Deus e demonstra justamente ser feito por causa da nossa consciência para com Deus.
Existe outro tipo de sofrimento que é causado por conta do nosso próprio pecado, né? Quando nós pecamos e por isso recebemos a punição por conta desse pecado. O primeiro caso que Pedro traz é a questão da consciência para com Deus. Né? Uma das coisas que nós vemos é que Pedro ele não fala dessa questão de padecer justamente, né? Padecer por causa de algo que nós fizemos de errado. Não é apenas nesse versículo aqui. Nós vemos que na carta ele vai abordar também essa questão. E parece que ele também está querendo agora generalizar, não falando apenas no contexto de servos, mas no contexto também de outras circunstâncias da nossa vida. Ele usa a palavra alguém, né? Talvez seja muito mais fácil para ele introduzir esse tema nessa questão, nessa circunstância. Mas quando ele fala, né, sobre essa questão de é necessário que nós padecemos injustamente, né? Isso agrada a Deus. Então nós devemos então nos alegrar com isso, né? Ele diz nessa questão de padecer justamente por 1 Pedro capítulo 4, versículo 15 e 16. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios. Mas, se padece como cristão, não se vergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. E o que poderia ser, irmãos, então, né, se nós sabemos que nós podemos e devemos padecer, né, para a glória de Deus, o que seria, então, nós fazermos isso por conta da nossa consciência para com Deus? Se nós formos pegar, por exemplo, essa questão de servos e senhores, nós podemos ver que um servo que fosse fiel, ele poderia não participar daqueles serviços relacionados ao paganismo daquela época, né? Isso poderia causar algum tipo de irritação do seu senhor, por isso o servo acabar sendo prejudicado. Mas acontece que também existe, né, aqueles maus senhores que acabam por serem caprichosos ou por serem muito, né, pessoas perversas, na verdade não precisa de muito motivo para serem ruins. Então nós vemos que em algumas circunstâncias, tanto na questão religiosa como em questões normais, esses servos poderiam padecer injustamente. E o que seria o outro tipo de sofrimento? Sofrimento vão. Seria justamente aquele prejuízo que nós causamos a nós mesmos por conta de sermos infiéis, né? Então nós trabalhamos mal ou fazemos algo errado no serviço, ou nós agimos de forma infiel em alguma relação de trabalho, em algum relacionamento. Então acaba que nós recebemos a consequência pelo que nós fizemos. Uma das coisas que nós percebemos, irmão, é que esse sofrimento ele não agrada a Deus de forma nenhuma, antes acaba causando grande prejuízo ao Evangelho. Se nós formos notar novamente aquela questão que nós vimos, no versículo 12, o objetivo pelo qual nós devemos viver uma vida correta que agrada a Deus, é que para isso as pessoas possam, né, ser atraídas a Deus. Então, se nós fazemos aquilo que é errado perante a sociedade, isso acaba, na verdade, fazendo com que as pessoas se afastem de Deus e blasfemem contra o Evangelho. Uma das coisas que nós vemos, então, é que justamente é importante nós discernirmos aquelas coisas que ocorrem na nossa vida, né? Se elas são por conta de que nós estamos sendo fiéis a Deus, né? Se nós sofremos porque somos fiéis a Deus, ou se nós estamos sofrendo simplesmente carregando as consequências dos nossos erros. Então, irmãos, para fechar esse trecho aqui, nós vemos algumas aplicações. A primeira dela é a questão de nós nos sujeitarmos, né? Nós somos chamados a sermos sujeitos a Deus, sujeitos a Jesus Cristo. Também somos chamados a sermos servos uns dos outros aqui nessa terra. Né? Nós devemos amar nossos irmãos e por isso servir uns aos outros. Mas não acaba aí, né? Nós somos chamados não só a sermos sujeitos uns aos outros, mas também sujeitos àquelas pessoas que são de fora, que são superiores a nós de alguma forma. Nós devemos também não apenas, né, servir essas pessoas meramente da boca para fora ou externamente, mas servir como se fosse a Deus mesmo que nós estamos servindo. Outra coisa também que a Bíblia, nesse trecho, fala sobre escravidão. Uma das coisas que nós podemos ver
é que a Bíblia ela não defende a escravidão, apesar de Jesus usar algumas parábolas fazendo essa relação de servos e senhores. Nós vemos também que a Bíblia ela não faz nenhum incentivo aos servos fugirem, né, das circunstâncias de escravidão, e nem faz nenhum sentido para que elas confrontem as pessoas nessas circunstâncias. Antes ela está mais preocupada em fazer com que nós aprendamos a como lidar com aquilo que está ocorrendo na nossa vida. Outra coisa que nós percebemos também é a questão de que Pedro fala sobre a importância de nós perseverarmos, inclusive quando nós enfrentamos pessoas difíceis, né, pessoas que são más. Então, se eu tenho um mau chefe, um mau superior a mim no trabalho, é necessário que eu permaneça sendo zeloso e fiel, trabalhando da melhor maneira possível. E outra coisa que nós vemos também, irmãos, nesse versículo aqui, é sobre padecer injustamente, né? Então, uma das coisas que nós devemos primeiro discernir é se nós estamos enfrentando problemas por conta de sermos, né, tolos, ou se nossos problemas são realmente porque nós temos uma consciência para com Deus e procuramos servi-lo da melhor maneira possível. Se nós padecemos injustamente, então isso traz glória a Deus, né? Faz com que as pessoas se interessem de alguma forma pelo Evangelho. Pode ser usado como instrumento a Deus para que essas pessoas possam ser salvas, né? Um meio de fazer com que o Evangelho seja atraente. Mas se nós padecemos justamente, né, porque nós pecamos, então isso não traz glória a Deus. Na verdade, nós devemos discernir, né, qual o pecado na nossa vida que faz com que esses sofrimentos acabem acontecendo conosco. Nós vamos continuar versículo 21. E aqui Pedro começa a dar a motivação, ou a razão pelo qual nós devemos, então, agir dessa maneira que ele acabou de explicar. E ele começa a falar a respeito de Jesus Cristo como sendo o nosso exemplo. Diz assim, versículo 21. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre madeira, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas foram sarados. Porque és como ovelhas desgarradas, mas agora tens voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Então, qual é o objetivo da nossa conduta? Por que nós devemos agir assim? Aceitar o sofrimento, aceitar falsas acusações, aceitar a injustiça por conta do Evangelho. Nós vemos aqui que Jesus Cristo, quando ele veio padecer nessa terra, não foi um sofrimento vão, né? Não foi um tipo de injustiça sem algum propósito, que ele estava se sujeitando ali, mas havia um propósito, né? Que era a salvação de muitos. Nós vemos que Pedro, né, irmãos, novamente lembrando essa questão, que Pedro ele traz essa carta para aqueles irmãos não apenas com a intenção de animar aqueles irmãos naquelas situações, não apenas de fazer com que eles, né, fiquem mais firmes na fé ou procurem a santificação propriamente. Tudo isso ele faz, mas uma das preocupações, né, de Pedro naquele momento era não só isso, mas também a salvação de almas, né? A Bíblia nunca nos exorta a parar de se preocupar com isso, né? Na verdade, em todas as circunstâncias, a Bíblia nos exorta que essa é uma questão que Deus se preocupa, né? Existem momentos na nossa vida que nós podemos perder essa preocupação, né? As pessoas indo para o inferno ao nosso redor, nós simplesmente apáticos com essa questão, ou quando nesse momento, por exemplo, de dificuldades na nossa vida, nós simplesmente não nos preocuparmos mais com esse tipo de coisa. Mas Pedro parece ser muito preocupado com isso, e é justamente essa questão de como nós devemos nos relacionar com as pessoas que são ímpias, podem fazer com que elas sejam atraídas a Deus. Qual que é o maior exemplo que nós temos, né, daquele que padece ou aquele que se sujeita a injustiças para justamente salvar as pessoas? É Jesus Cristo, e é Pedro que coloca essa questão aqui.
Porque nós somos chamados para isso, porque Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo. Então aqui na verdade, ele faz uma série de paráfrases de Isaías 53, que ele vai falar sobre Jesus como o Cordeiro Imaculado que veio padecer pelo pecado de outros e não seu próprio. Então ele vai falar a respeito de Jesus como sendo limpo e justo. Se nós formos ver aqui, em Isaías 53, versículo 9, que Pedro faz a paráfrase aqui, diz assim: Puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Então a morte de Cristo, ela realmente demonstra a perversão dos homens, né? Pois existe... nós até nos alegramos quando a justiça é feita, né? Quando a pessoa ela comete alguma iniquidade, comete algum crime e ela acaba sendo punida, isso é algo que nos alegra. Quando nós vemos injustiça, né? Uma pessoa sendo boa e ela padecendo, nós nos iramos contra essas coisas. Nós vemos que realmente o discernimento dos homens eram muito ruins, né? Porque eles viam Jesus Cristo ali, que foi perfeito em tudo que ele fez e perfeito em tudo que ele falou. Né? O que Jesus Cristo fez? Ele veio falando que ele era Deus, veio falando que ele era o Cristo, veio falando a respeito do Evangelho, e as pessoas mesmo assim o ignoravam, simplesmente decidiram matá-lo, né? Tinham inveja dele e queriam destruí-lo. Então nós vemos que isso demonstra, né, a perversão daquelas pessoas, né, de ver um justo, uma pessoa com os lábios puros, e desejarem a morte dele. E ele continua aqui, falando a respeito da passividade de Jesus Cristo durante, né, as injustiças que eram cometidas contra ele. Isaías 53, 7 diz assim: Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante seus tosqueadores. Assim ele não abriu a sua boca. Então Jesus ele não tinha essa reatividade, né, em sofrer, quando ele estava sofrendo. Aqui diz o motivo dele fazer isso, né? Ele se entregava àquele que julga justamente, então ele sabia que era Deus que estava conduzindo todas as circunstâncias e que Deus tinha um propósito para cada sofrimento que ele estava sofrendo ali. Como também ele sabia quem seria salvo por aquele sofrimento que Jesus estava padecendo, ou aqueles que seriam condenados por rejeitar a verdade do Evangelho. E depois, irmãos, no versículo 24, ele começa a descrever aquilo que Jesus Cristo fez na cruz. Ele diz assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre madeira, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fosse sarados. Então, novamente trazendo à memória aqui Isaías 53, ele fala que, né, se Jesus ele não padeceu porque ele pecou, assim como muitas vezes nós padecemos porque pecamos e recebemos as consequências dos nossos pecados, então qual seria o motivo do sofrimento de Jesus Cristo, né? Se nós formos pensar, né, em nós como pecadores, nós vemos que nossos pecados eles trazem diversas consequências. Né? Se nós erramos, é evidente que Deus é misericordioso, mas Ele deixa que as consequências naturais dos nossos pecados acabem ocorrendo com nós nessa vida. Mas existe outra consequência, que é a pior consequência, que é a condenação eterna, a ira de Deus. E é justamente a essa condenação que Jesus Cristo nos libertou na cruz, né? Quando ele fala aqui que ele carregou os nossos pecados sobre madeira, é porque justamente Jesus Cristo, quando estava morrendo na cruz, ele pagou o preço pelos nossos pecados. Se nós merecíamos o inferno, então Jesus Cristo pagou, ou foi punido por Deus, né? Recebeu a ira de Deus para que nós ficássemos livres do inferno. E assim nós fomos mortos para os pecados, né? Não temos mais essa condenação sobre as nossas costas. Nós fomos agora feitos uma nova criatura que vive justificado perante Deus, não mais carregando as consequências eternas dos nossos pecados. E através disso, irmãos, é que nós obtemos, então, o relacionamento com Deus, né? Nós vemos aqui no versículo 25, Pedro falando: porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Então esse é o bem que Jesus Cristo nos trouxe através do seu sofrimento, né? Da sua crucificação.
agora nós fazemos parte do rebanho de Deus. Então, uma das aplicações óbvias aqui, irmãos, é justamente essa questão de qual tem sido o nosso objetivo, né? Se nós formos refletir na nossa vida, se nós temos o propósito de imitarmos a Cristo, uma das coisas que nós vemos Jesus Cristo muito preocupado é a questão da salvação de almas. Jesus Cristo, ele veio nesse mundo, e o que ele fazia era pregar o evangelho do arrependimento. Então ele ia em cidade em cidade pregando arrependimento. Ele fazia os sinais para que as pessoas pudessem então crer que ele era o Messias, né? Não era o sinal que era algo bom necessariamente. O bom era realmente as pessoas verem que através daqueles sinais Deus estava mostrando a sua graça, a sua misericórdia por conta do seu Filho. E nós vemos que não apenas nessa circunstância ele demonstrava preocupação com a salvação de almas, mas também com relação ao seu sofrimento, né? Ele sendo padecendo, ele sendo perseguido, e sofrendo na cruz, toda essa preocupação, né, era para que as pessoas pudessem ser salvas. Então essa reflexão é para nós, né? Se nós realmente temos esse objetivo em nossas vidas, né? Se nós olhamos para o nosso dia a dia e percebemos que nossa preocupação é para que as pessoas sejam salvas, né? Se o nosso testemunho ele condiz com realmente pessoas que estão preocupadas que outras, né, se agradem de ou tenham pelo menos o interesse de ouvir de Deus, de se aproximar de Deus, né? Se a nossa boca está preocupada em realmente pregar a respeito do arrependimento às pessoas, e mais necessariamente ligado a esse assunto que nós acabamos de ver, se os nossos sofrimentos, eles são justamente porque nós queremos fazer com que as pessoas vejam nosso bom exemplo, né, de pessoas não reativas, pessoas que se preocupam em permanecer boas, padecendo justamente, né? Se nós temos a preocupação de que aqueles que de alguma forma, nos fazem mal, alcancem salvação, né? Ou se nós somos passivos em relação a tudo isso e, na verdade, nossos objetivos de vida não tem nada a ver com a salvação de almas. Nós vemos que Pedro, quando ele vai falar nesses diversos relacionamentos, né, falando de sofrimento, ele não está preocupado necessariamente com aquele tipo de sofrimento como doença ou como alguma perda, crise financeira, coisa desse tipo. Apesar de nós podermos demonstrar a nossa fidelidade a Deus nessas circunstâncias, não é necessariamente disso que Pedro fala aqui. Mas, na verdade, ele fala dessas questões de relacionamento justamente porque o desejo dele é para que nossa boa conduta faça com que as pessoas se aproximem mais do Evangelho. Não porque nós salvamos as pessoas, mas porque isso é agradável a Deus e é o meio pelo qual Deus faz com que as pessoas se aproximem do Evangelho, através da boa conduta dos seus servos. Então, qual que é a nossa preocupação aqui nessa terra? Ou é o porquê que nós sofremos, né? Será que nós sofremos porque pecamos, então naturalmente nós recebemos o dano por conta do nosso pecado, ou se é realmente porque nós somos fiéis a Deus e nossa vida é pautada em fazer a vontade dele? Então, irmãos, concluindo aqui esse trecho, nós temos algumas aplicações. A primeira delas é a respeito da nossa conduta para com os senhores, inclusive com o pior dos senhores, se a nossa preocupação realmente for bem da alma do nosso próximo, a nossa boa conduta será evidente, né? Nós iremos perseguir uma vida cristã muito mais ativa, uma evangelização muito mais... a evangelização será muito mais evidente com uma preocupação em nossas vidas do que se nós não tivermos o bem da alma do nosso próximo como algo que nós procuramos. Outra coisa é que nós vimos que o sofrimento agrada a Deus em algumas circunstâncias, quando isso é por conta de nossa consciência para com Ele, quando nós estamos fazendo a vontade dEle, por isso nós somos injustiçados. Então é necessário que nós entendamos que esses momentos são, na verdade, oportunidades, né, de nós demonstrarmos nosso amor a Deus e nossa fidelidade a Ele. E por último, a coisa que nós vimos é que nós devemos então imitar a Cristo, né, nos nossos sofrimentos. E isso tem dois sentidos. O primeiro sentido é imitar a Cristo, não padecendo justamente, porque Jesus Cristo ele não teve pecado, né? Aquilo que ele fez, nada que ele fez tinha pecado, né? Então todo o seu sofrimento, na verdade, foi por glorificar a Deus, né? Por motivo de obedecer a Deus e procurar a salvação dos homens. Então nós devemos realmente discernir, né,
a nossa vida, e ver se esse tem sido o nosso propósito, a salvação das almas e uma vida que realmente imita Jesus Cristo nesse aspecto. Essa foi a meditação de hoje. Espero que seja de utilidade para os irmãos. Pastor Valdir está com a palavra.